Em destaque no Panorama CBN, primeira turma do STF rejeita recurso e mantém condenação de Bolsonaro. Em Belém, Lula afirma que países devem decidir se este século será lembrado como das catástrofes ou da reconstrução. PM baleada em mega operação no Rio fica 17 minutos em parada cardíaca e sobrevive sem danos cerebrais. Estudantes se preparam para o primeiro dia de Enem neste domingo. E Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy na categoria de melhor álbum de música global. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou o Lucas Soares e a partir de agora, em menos de 30 minutos, eu te conto o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo dessa sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Começando por Brasília, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou de forma unânime e manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus que participaram do chamado núcleo crucial da trama golpista. Os ministros rejeitaram os recursos chamados de embargos de declaração de Bolsonaro e também do general e ex-ministro Braga Neto, do deputado e ex-diretor da ABIN Alexandre Ramagem, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e dos ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Anderson Torres. O delator, o tenente-coronel Mauro Cid, não entrou com recurso. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Votaram, portanto, pela rejeição o relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O único ministro que não votou foi Luiz Fux, que mudou de turma. Portanto, ele não se manifestou. Ao rejeitar esse recurso, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, disse que ficou amplamente comprovado que os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 consistiram em mais de uma etapa da organização criminosa para restringir o exercício dos poderes constitucionais e de tentar derrubar o governo legitimamente constituído. Moraes reforçou que ficou comprovado que Bolsonaro, abre aspas, exerceu a liderança da organização criminosa armada, fecha aspas, com incentivo aos apoiadores de invadirem os prédios dos 3 poderes da República, atacar instituições e deteriorar o patrimônio público com a falsa narrativa de fraude eleitoral no ano de 2022. O ministro também disse que não existe qualquer omissão no cálculo da pena base do ex-presidente e que o voto detalha as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis a Bolsonaro com a circunstância judicial aplicada na pena base. No voto, Moraes também afirma ser inviável o argumento de contradição ou omissão na dosimetria da pena, o cálculo, já que houve fundamento em todas as etapas. O advogado criminalista Rafael Sampaio explicou que os réus só começam a cumprir pena com o trânsito em julgado. Teoricamente, ainda que haja pouca possibilidade de modificação do julgado, pode acontecer das defesas manejarem alguns outros recursos. Inclusive, já foi prometido a oposição dos embargos infringentes. Nós vamos poder falar somente em início do cumprimento de pena com o trânsito em julgado desta decisão. Além disso, apesar de já ter o resultado preliminar do julgamento, ele segue até a próxima sexta-feira, dia 14 de novembro. Até lá, os ministros podem rever os votos, que é improvável, mas a análise continua aberta. Apesar do resultado, o julgamento segue até a próxima sexta-feira, portanto, como eu disse. Hora de falar de COP. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta sexta que considera o Fundo Florestas Tropicais para Sempre um sucesso total, mesmo com o adiamento do anúncio de aporte pela Alemanha. Marina Silva afirmou ainda que espera que o anúncio aconteça ainda durante a COP, que começa na próxima segunda e dura 2 semanas. A ministra disse que o compromisso do governo era de que o fundo estivesse operacional durante a cúpula, o que já é realidade, e que o governo vai continuar conversando com outros países. Ela vai dizer ainda quanto que é o aporte. Estamos todos na expectativa, tanto eu quanto vocês durante a COP. Claro, o fundo já é um sucesso, continuaremos dialogando com o Reino Unido, a China e outros países, como é o caso da União Europeia e outros que estão se dispondo também a mobilizar recursos privados. Você se lembra, a gente falou aqui ontem desses primeiros aportes ao TFF
Havia uma expectativa de que a Alemanha anunciasse hoje essa contribuição no bolo, mas ainda não ocorreu. O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, teve um encontro com o presidente Lula e depois concedeu entrevista coletiva. Ele disse que Berlim está disposta a contribuir para a iniciativa com uma quantia considerável, mas não quis adiantar esse valor. Merz afirmou que o governo precisa tomar decisões finais na Alemanha em conjunto com o Ministério da Fazenda do país. O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, disse que o Fundo de Florestas já conseguiu arrecadar mais da metade dos 10 bilhões de dólares previstos para o ano da COP. Nesta sexta-feira, o presidente Lula pediu para que os líderes presentes na Cúpula do Clima em Belém se comprometam a quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035. A proposta já tinha sido discutida na Conferência do Clima em Bonn, na Alemanha, no meio do ano, e agora foi reforçada pelo presidente. Aderir ao compromisso de Belém para quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035 e acelerar a descarbonização dos setores mais desafiadores. Os cientistas já cumpriram seu papel. Nesta COP, os negociadores devem buscar entendimento. E nós, os líderes, devemos decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. Atenção também você que busca uma oportunidade na universidade. Mais de 4.800.000 candidatos vão fazer a prova do Enem neste domingo em todo o país, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas vão ocorrer em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP30. A novidade este ano é que o Enem vai poder ser usado como certificado de conclusão do ensino médio. Para isso, é necessário alcançar a pontuação mínima em cada área do conhecimento, igual ou maior a 450 pontos, tirar pelo menos 500 na redação e ter completado 18 anos até a data da primeira prova. Neste primeiro domingo, vão ser 90 questões objetivas, divididas entre linguagens e ciências humanas, e a redação. No segundo domingo, dia 16 de novembro, são mais 90 questões de matemática e ciências da natureza. Nos 2 dias de aplicação, os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. A prova começa pontualmente 1h30. Atenção, tudo isso pelo horário de Brasília. Neste primeiro domingo, os candidatos têm até as 7 da noite para realizar a prova, com um total de 5 horas e meia. Um tempo maior devido à redação. Já no segundo domingo, a prova vai até as 6h30, em um máximo de 5 horas de duração. A saída da sala é permitida a partir das 3h30. Se o candidato quiser levar o caderno, aí tem que esperar até os 30 minutos finais. E a gente destaca aqui, as dicas de sempre, mas que você só presta atenção na hora. Então fica atento, hein? Quem ainda não sabe onde vai fazer a prova, precisa acessar a página do participante no site do INEP, usando o login gov.br com o CPF e a senha. No dia da prova, o candidato precisa levar o RG ou um documento oficial com foto, caneta transparente com tinta na cor preta e o cartão de confirmação de inscrição. Pode, e recomendo que leve, viu, lanche, mas tem que estar em material transparente, a água também tem que estar numa embalagem que não tenha rótulo. O professor de História de Ensino Médio de Brasília, Rafael Rezende, deu uma dica de ouro para você. Presta atenção, hein? Ao longo da prova, os próprios textos apresentados, eles podem te ajudar a construir uma boa redação. O saber ali da história, o saber da sociologia, da filosofia, são muito importantes para poder conseguir complementar os argumentos que ele vai colocar dentro da redação. Então, claro que não se pode pegar trechos ali daqueles textos, mas ele pode chegar e trazer citações, né, daquele conteúdo que a prova já vai trazer para ele. Ele pode utilizar textos ali que já vão auxiliar na construção também, né, da sua resposta com as suas palavras. Em todo o país, houve reforço na segurança, com o aumento do efetivo de policiais e controle do trânsito ao redor dos locais de aplicação do Enem. A Polícia Federal também participa para evitar fraudes. Participam ainda equipes da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça. E olha essa história, gente. Um agente do BOPE baleado durante aquela mega operação, sabe, do dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro. Ele ficou 17 minutos em parada cardíaca durante uma cirurgia no Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E após quase 20 minutos de reanimação, acredite, ele sobreviveu sem nenhum dano cerebral ou neurológico. Esse policial está estável, consciente e conversa normalmente.
passou por uma nova cirurgia para recuperar os movimentos do braço baleado por criminosos do Comando Vermelho na última semana. O nosso repórter Pedro Bonenberger conversou com exclusividade com esse agente e pediu para não ser identificado por segurança dele e da família. Mas ele contou que nasceu de novo, e isso 2 vezes, né? A primeira no local do confronto e a segunda durante a cirurgia no hospital. O homem ainda narrou que os bandidos criaram falsas rendições para emboscar os policiais. Da forma que eu fui atingido, do socorro ali imediato até a extração do terreno, fui para o blindado, do blindado para a ambulância do GESAR e direto para a HCPM. Me lembro de tudo, chegando até aqui e entrando no centro cirúrgico. De que forma que esses criminosos agiram contra vocês? Totalmente agressivo, com tomadas de falsas rendições para que os policiais viessem se aproximar e serem buscados. Dá para dizer que você nasceu de novo 2 vezes, né? Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, a toda a equipe do hospital HCPM que de pronto emprego recebeu a mim e a todos os policiais feridos no... Que história, hein? O tenente-coronel Fernando Carvalho Correia, anestesiologista do hospital, participou da manobra de reanimação. Contou que casos como esse são impressionantes e que o desfecho feliz só foi possível porque a parada cardíaca ocorreu em ambiente equipado com profissionais preparados. Segundo ele, houve um revezamento entre as equipes médicas durante quase esses 20 minutos de reanimação. Ele estava estável do ponto de vista clínico e durante a cirurgia ele começou a perder mais sangue. Em algum momento ele apresentou uma parada cardíaca em fibrilação ventricular, que é uma contração irregular no músculo cardíaco que não é efetiva para mandar sangue para o resto do corpo. Então a gente começou a massageá-lo, foi uma massagem cardíaca de 17 minutos, né? A equipe toda participando, médicos, enfermeiros, residentes de anestesia, residentes de cirurgia geral. A sala ficou cheia de gente e a gente conseguiu. São aquelas coisas que a gente vai contar para os netos. Ao todo, 13 agentes foram baleados na mega operação contra o Comando Vermelho. Além deles, 4 policiais morreram, 2 militares e 2 civis. No Hospital Central da Polícia Militar, 4 PMs permanecem internados, todos com quadro estável. E o presidente Lula vai discursar na cúpula da CELAC neste final de semana contra os ataques norte-americanos no Mar do Caribe, sair em defesa da América Latina. Mas interlocutores de Lula dizem que ele não deve defender Nicolás Maduro, apenas o continente, para evitar intervenções externas. Lula decidiu, de última hora, comparecer à cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos para tentar frear o avanço das tropas norte-americanas ao continente. O temor do governo é que um eventual conflito respingue na fronteira brasileira. No entanto, o discurso de Lula não deve encontrar força entre os participantes em meio a uma América do Sul rachada. Outra preocupação é que eventuais ataques a Trump possam levar a negociações do tarifaço à estaca zero, no momento em que o Brasil se prepara para sentar à mesa e tentar suspender as tarifas. Para o professor de Direito Internacional da Unicamp, Luiz Renato Vedovato, apesar das discordâncias, Lula não deve deixar de defender o multilateralismo. E, de fato, muitos países não vão querer endossar as falas contrárias a Trump, porque a ideia do governo norte-americano é criar caminhos de negociação bilaterais. E isso enfraquece muito aquele que não tem condições econômicas tão privilegiadas quanto um país como os Estados Unidos. Então, é importante que o Brasil aposte nessa questão multilateral e mostre ao mundo, e especialmente à América Latina, a relevância desse novo contexto. Apesar disso, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, disse que é natural que o Brasil defenda o próprio continente. Temos que defender a América do Sul, gente. Nós vivemos aqui. O Brasil tem fronteiras com 10 países da América do Sul. Quer dizer, é diferente. Nós não estamos discutindo uma coisa distante, que você pode discutir por razões humanitárias ou políticas. Nós estamos discutindo uma coisa que é na nossa fronteira, praticamente. Outra estratégia do governo brasileiro é aproveitar a cúpula para destravar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula prometeu assinar o acordo ainda neste ano, mas o encontro deve ser bastante esvaziado, principalmente do lado europeu. O mais crítico ao acordo, o presidente da França, Emmanuel Macron, não estará presente. Lula ainda vai aproveitar para discutir segurança pública e tentar incluir na chamada Declaração de Santa Marta a ideia de gestão de segurança que vá além da repressão policial. O governo, no entanto, adota cautela para evitar que, em meio àquela operação do Rio de Janeiro, qualquer declaração afete a popularidade do presidente. A gente falou aí de acordo Mercosul-União Europeia, vamos falar também de economia. A Bolsa de Valores de São Paulo renovou o recorde histórico por mais um dia e ultrapassou a marca de 154 mil pontos, com alta de 0,47%. Já o dólar caiu 0,22%, valendo R$ 5,33. O euro vale R$ 6,17, ficou em estabilidade.
Ainda no noticiário econômico, a China anunciou a retomada da compra do frango brasileiro e o setor produtivo comemorou. Os produtores dizem que a volta das exportações chinesas vão bater o recorde de produção no ano sem desabastecer o mercado interno. A China é o principal importador da carne de frango brasileira e suspendeu a compra em maio, após o Brasil detectar um caso de gripe aviária em uma granja comercial. Desde então, vários países também suspenderam a compra, mas retomaram em seguida. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações caíram 16% nos primeiros meses, mas logo foram redirecionadas a outros mercados, o que impediu um prejuízo maior aí ao setor. Agora a entidade comemora a retomada da venda de frango à China, que chega a R$1 bilhão. O presidente da associação, Ricardo Santin, disse que a medida melhora a balança comercial brasileira e ainda impulsiona a produção no mercado interno. A gente conseguiu redirecionar, tanto é verdade que a gente está chegando de janeiro a outubro só 0,1% a menos de volume exportado do que foi no ano de 2024. A gente pegou especialmente a China, trata-se de produtos específicos. Eles compram principalmente pés e patas de frango e também a asa, o meio da asa. Então a gente acabou redirecionando, manteve o equilíbrio, embora com uma menor rentabilidade, e agora a retomada da China ela traz rentabilidade ao processo e inclusive um fluxo de volume um pouco maior. Economistas afirmam que o aumento das exportações até pode pressionar o mercado interno, mas a professora de economia do INSPER, Juliana Kessler, disse que, nesse caso, ela deve ser baixa. Isso porque há uma alta capacidade de produção rápida para evitar um desabastecimento. Juliana disse que o preço do frango pode até subir no primeiro momento, mas volta a cair em seguida. O setor deve ter algum tipo de margem para conseguir aumentar a produção sem pressionar tanto os preços e sem desabastecer aqui a economia local. Então, o mais provável é que os preços tenham um pequeno aumento nesse primeiro momento, onde essa cadeia produtiva já começa a se ajustar a essa nova realidade, mas muito provavelmente esses aumentos de preços, se acontecerem e provavelmente nessa fração pequena, devem voltar à normalidade muito em breve. Hora de falar de Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Lando Norris vai largar na pole position para a corrida sprint do GP São Paulo. O líder do Mundial de Pilotos superou o novato Andrea Kimi Antonelli na tarde desta sexta-feira para garantir a primeira posição na corrida curta deste sábado em Interlagos. Vice-líder do campeonato, Oscar Piastri vai partir em terceiro e terá que remar para evitar que Norris abra uma vantagem maior na batalha dos pilotos da McLaren pelo título. George Russell fechou na quarta posição, seguido pelo bicampeão Fernando Alonso e por Max Verstappen. Ainda sonhando com um quinto campeonato consecutivo, o tetracampeão ficou apenas com sexto lugar. Lance Stroll, Charles Leclerc, Isaac Hadjar e Nico Hülkenberg completam as 10 primeiras posições da classificação sprint do GP de São Paulo. Depois de um promissor quinto lugar no treino livre da manhã dessa sexta, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado na segunda parte da classificação sprint e vai largar em 14º com a Sauber. Quem também foi eliminado na segunda parte foi o heptacampeão Lewis Hamilton, que parte apenas na 11ª posição com a Ferrari. E de contrato renovado com a Alpine, o argentino Franco Colapinto acabou ficando na primeira parte da classificação e vai largar apenas em 16º para a decepção dos milhares de argentinos nas arquibancadas em Interlagos. Ao término da primeira parte da sessão, os brasileiros ainda provocaram os argentinos com gritos de eliminado para Colapinto. A corrida sprint é uma prova mais curta, com 1/3 da duração de uma corrida normal de Fórmula 1. A prova distribui pontos para os 8 primeiros colocados, com o vencedor levando 8 pontos e assim por diante. A largada da sprint será neste sábado, às 11 da manhã. No mesmo dia, os pilotos voltam para a pista para a classificação para a corrida principal às 3 da tarde. No domingo, a largada do Grande Prêmio São Paulo está marcada para as 2 da tarde. E enquanto isso, os prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro estão trocando alfinetadas por causa da Fórmula 1. Isso mesmo, Ricardo Nunes rebateu nesta sexta uma fala do colega carioca Eduardo Paes de que São Paulo poderia perder o Grande Prêmio Brasileiro de Fórmula 1 para o Rio. Eu te explico. Paes desafiou Nunes, dizendo: São Paulo, aumenta o volume que a Fórmula 1 vai voltar ao Rio. Ele disse que o desafio é não só ter aquilo que já existe no Brasil, e o Rio de Janeiro perdeu, mas trazer também a Fórmula 1, a moto velocidade, Fórmula Indy, enfim, pensar em outras alternativas e hipóteses a partir de 2029. Assim disse o prefeito do Rio, se referindo ao recém-lançado projeto do Autódromo Parque de Guaratiba, na Zona Oeste, cujas obras estão previstas para começar no início de 2026.
Nunes não gostou nada disso, disse que a competição em pistas paulistas não sairá de Interlagos. O contrato vence em 2030. Ele argumentou que a cidade tem maior capacidade de absorver um evento desse porte. Nunca. Aqui a Fórmula 1 está muito satisfeita com a sua atividade aqui. Acabei de ter uma reunião com o Domenicali, que é o responsável mundial da Fórmula 1, só teceu elogios aqui à cidade de São Paulo. A gente tem aqui um nível de investimento alto. Eu não estou criticando o Rio, amo o Rio, o Eduardo é um grande amigo. Ele só às vezes quer fazer umas brincadeiras sem graça, mas faz parte. Pois é, o prefeito de São Paulo não achou nada engraçado. Bom, o Rio de Janeiro não tem um circuito, né, desse padrão desde a demolição, em 2012, do Autódromo Internacional Nelson Piquet, que ficava em Jacarepaguá. Ele deu lugar ao Parque Olímpico da Barra, né, o principal local das competições da Olimpíada de 2016. Esse projeto será tocado pelo grupo Rock in World, que organiza o Rock in Rio e o The Town, em São Paulo, e a Genial Investimentos. A última vez que o Rio de Janeiro recebeu a Fórmula 1 foi em 1989. Onde queres revólver, eu sou coqueiro. E onde queres dinheiro, eu sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada. Vamos de notícia boa, que aquece o coração? Os dois irmãos baianos mais famosos do mundo foram indicados ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global. É isso mesmo que você ouviu, viu? Global. O disco ao vivo de Caetano Veloso e Maria Bethânia compete na categoria e também tem No Sign of Weakness, do rapper nigeriano Burna Boy, Sounds of Kumba, do cantor indiano Sidhan Bhatia, Éclairez le Monde, Light the World, do senegalês Youssou N'Dour, Mind Explosion, da banda de jazz Shakti, e Chapter 3, We Return to Light, da britânica Anushka Shankar, em parceria com Alan Chan e Sarat Kohwa, artistas de origem indiana. Ufa, difícil de falar esses nomes todos. Bom, no ano passado, Milton Nascimento e Anitta foram indicados ao Grammy. Antes, outros brasileiros já tinham sido lembrados, claro. Categorias como álbum de música global e álbum de jazz latino são duas das principais chances, né, de brasileiros serem lembrados pela premiação. O auge do Brasil foi em 1965, faz tempo, né? Quando o país venceu duas das 4 principais categorias. Foi gravação do ano, The Girl from Ipanema, com Astrud Gilberto e Stan Getz, e o álbum do ano, Getz Gilberto, com João Gilberto e Stan Getz. Tom Jobim, Elmir Deodato, Sérgio Mendes, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil estão entre os vários brasileiros que já venceram em outras categorias nos anos seguintes. Mas nenhuma dessas vitórias foi nessas 4 categorias principais do Grammy, né? Que é de álbum, gravação, canção e revelação. Bom, esse anúncio da academia ocorreu nesta sexta-feira, os indicados ao Grammy. A maior premiação da música dos Estados Unidos vai ocorrer no dia 1º de fevereiro de 2026 em Los Angeles. Ao todo, serão 95 categorias no Grammy 2026. E entre principais indicados à premiação, as demais categorias, também estão nomes como Lady Gaga, Kendrick Lamar e o cantor porto-riquenho Bad Bunny, que também fez bonito. Quero deixar aqui o convite a você para mandar mensagem para o Panorama nesse meu período aqui. Meu e-mail é lucas.soares@cbn.com.br. No Instagram, só procurar por Lucas Soares __. Destaco 2 mensagens. Chegaram para mim no Instagram, a do Eduardo Eurípides, que mandou parabéns, desejando sucesso nessa temporada aqui no Panorama. Muito obrigado, Eduardo. E também uma do Jean Ricardo Quintino, que disse ter gostado da edição de quarta-feira. Super obrigado, pessoal. Pelo WhatsApp da rádio, quem mandou recado foi o querido Osmar Afrísio, o mais famoso garçom da capital paulista e poeta do Rei das Batidas. Mandou parabéns também. Muito obrigado, Osmar. E sextou, né? Ouvi dizer que Sucupira está recepcionando um grande evento. Vamos até lá sintonizar a rádio mais ouvida da cidade? Atenção, senhores ouvintes. Neste momento vai ocupar o nosso microfone Sua Excelência o Prefeito Odorico Paraguaçu. Ele vai falar! Cidadãos e concidadãos, povo de Sucupira. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma Copa, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades, e nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia, para ver o que é o povo da Amazônia,
para ver o que é a culinária da Amazônia. Aí eu falei, nossa, mas o salgadinho, R$29. Aí ela, mas o queijo é de Marajó. Deve ser um queijo maravilhoso, claro que eu vou provar. E respeitando a culinária aqui do lugar, respeitando tudo, mas esses preços estão mais elevados aqui na MAP. Uma fatia de bolo, R$40, o brigadeiro, 20, uma lata de refrigerante, R$25, sanduíche natural, 35. Essa oposição demagogista não bota entre os primeiramente da sua ação política o progresso do município. Pra frente, Sucupira! Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade. Eu falei pra Janja, eu não vou nem pra hotel, eu vou dormir num bar. O governo mantém em sigilo os gastos com o iate Ana 3. Esse iate foi alugado para abrigar Lula e Janja durante a COP30 em Belém. Veranistas, turistas, vagabundistas, que vêm aqui para essa cidade para gozar do refrigério das nossas praias. Não faz sentido deixar de divulgar informações como o modelo do contrato firmado, valor total ou a quantidade de diárias sobre a hospedagem do presidente. Eu acho, não obstante, que esse inquérito podia ser sigilento, somente entre o público interno e deixar o público externo consumir o azeite de Dedê Paraguaçu sem mais infundados temores, né? A publicização dessas informações não representaria risco à segurança dele ou de sua comitiva. Ao contrário, aliás, são dados de altíssimo interesse público relacionados à prestação de contas sobre o uso de recursos públicos. São as mordomias, as mordomias. Todo mundo é contra enquanto não pega umas beiradas. E eu quero terminar pedindo uma salva de palmas para todos os trabalhadores que ajudaram a construir em pouco tempo esse espaço que nós estamos ocupando e aqueles que vão nos receber e nos atender durante a COP. Um abraço e boa COP a todos vocês. Eu já lhe expliquei, Sensei, que tudo isso que a gente está fazendo, embora me pareça desonesto, indigno, indecoroso, é plenamente justificado pelo objetivo que nós temos em vista. Para frente vai se ver que é um gesto digno, inspirado na abnegação, no altruísmo e, por que não dizer, no despreendimentismo, que é a pedra angular da minha administração aqui na prefeitura. Na vida a gente deve andar sempre com o farol alto, é para ver lá adiante, no fim da estrada, o depois da manhã. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes, interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo, edição dos craques Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Lucas Soares, e a edição e a sonorização pelo também craque Tico, o Anderson Wendel. O Panorama volta na segunda-feira às 7 da manhã com a Bianca Santos. Eu volto também na segunda. Espero vocês. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.